que podemos aprender com as mulheres mencionadas na Bíblia? A Bíblia menciona muitas mulheres e suas histórias trazem lições valiosas para nós. Leia Romanos 15, de 4 e 2 Timóteo 3, 16, 17. Este vídeo apresenta um breve resumo sobre algumas dessas mulheres. Muitas são exemplos a serem seguidos, enquanto outras nos servem de alerta sobre atitudes a evitar. Leia 1 Coríntios 10, 11 e Hebreus 6, 12. Quem era Sara? Sara era esposa de Abraão e mãe de Isaque. Sara deixou para trás uma vida confortável, na próspera cidade de Ur, por fé nas promessas que Deus havia feito a seu marido, Abraão. Deus pediu que Abraão saísse de Ur e fosse para a terra de Canaã, prometendo abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Leia Gênesis 12, 1, 5. Sara, que provavelmente tinha cerca de 60 anos, na época acompanhou Abraão nessa jornada. A partir desse momento, viveram como nômades em tendas, mudando-se constantemente. Apesar dos perigos dessa vida, Sara apoiou a decisão de Abraão de seguir a orientação divina. Por muito tempo, ela não teve filhos, o que a entristecia. No entanto, Deus prometeu abençoar a descendência de Abraão. Leia Gênesis 12, 7, 13 e 15. Mais tarde, Deus disse que Sara teria um filho com Abraão, e essa promessa se cumpriu de forma milagrosa. Sara deu à luz Isaque quando já tinha 90 anos, e Abraão 100. Leia Gênesis 17, 17. O que podemos aprender com Sara? A história de Sara nos ensina que podemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando parecem impossíveis de se realizar. Veja Hebreus 11, 11. Além disso, seu exemplo como esposa destaca a importância do respeito no casamento. Leia 1 Pedro 3, 5, 6. Ruth era uma moabita que deixou sua terra e seus deuses para adorar a Jeová em Israel. O que ela fez? Ruth demonstrou grande lealdade e amor por sua sogra Noemi. Noemi, seu marido e seus 2 filhos haviam se mudado para Moabe durante um período de fome em Israel. Os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orpa, mas com o tempo, Noemi perdeu o marido e ambos os filhos, deixando as 3 mulheres viúvas. Quando Noemi decidiu retornar a Israel após a seca, Ruth e Orpa quiseram acompanhá-la. Mas Noemi as incentivou a voltar para suas famílias. Orpa decidiu retornar, mas Ruth escolheu ficar, mostrando seu amor por Noemi e desejo de adorar a Deus. Leia Ruth 1, 16, 17. Em Belém, cidade de Noemi. Ruth logo conquistou uma boa reputação por sua lealdade e disposição para o trabalho. Boaz, um próspero proprietário de terras, ficou impressionado com a dedicação de Ruth e garantiu que ela e Noemi fossem bem supridas com alimentos. Mais tarde, Ruth e Boaz se casaram, e ela se tornou antepassada do rei Davi e de Jesus Cristo. Leia Mateus 1, 5, 6, 16. Rebeca foi a esposa de Isaque e mãe dos gêmeos Jacó e Esaú. Rebeca seguiu a orientação de Deus, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Quando estava tirando água do poço, um homem pediu que lhe desse água. Rebeca prontamente ofereceu, não apenas água para ele, mas também para seus camelos. Esse homem era um servo de Abraão, que após orar por orientação, viajou até lá para encontrar uma esposa para Isaque. Ao observar a generosidade e disposição de Rebeca, ele entendeu que ela era a escolha de Deus para Isaque. Veja Gênesis 24, 10, 14, 21, 27. Ao saber da missão do servo, Rebeca concordou em acompanhá-lo e se casar com Isaque. Mais tarde, ela se tornou mãe de Jacó e Esaú. Deus havia revelado que o mais velho, Esaú, serviria ao mais novo, Jacó. Leia Gênesis 25, 23. Quando Isaque quis dar a Esaú a bênção da primogenitura, Rebeca agiu para que Jacó a recebesse.
pois sabia que isso estava de acordo com a vontade de Deus. O que podemos aprender com Rebeca? Rebeca era uma mulher modesta, trabalhadora e generosa. Essas qualidades fizeram dela uma boa esposa, mãe e serva de Deus. A Raquel. Raquel era filha de Labão e a esposa amada de Jacó. Raquel se casou com Jacó e teve 2 filhos com ele, que se tornaram chefes de famílias entre as 12 tribos de Israel. Ela conheceu Jacó enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Leia Gênesis 29, 9 e 10. Raquel era descrita como muito bonita, em contraste com sua irmã mais velha. Leia Gênesis 29, 17. Jacó se apaixonou por Raquel e aceitou trabalhar 7 anos para poder se casar com ela. No entanto, Labão o enganou, e Jacó se casou primeiro com Leia. Depois, Labão permitiu que ele também se casasse. Com Raquel, Jacó amava mais Raquel e os filhos dela do que Leia e seus filhos, o que gerou ciúmes entre as duas. Veja em Gênesis 37, 3, 44, 20. Esse clima de rivalidade trouxe tensão familiar. O que podemos aprender com Raquel? Raquel enfrentou os desafios em sua família, mantendo a esperança de que Deus responderia às suas orações. Veja Gênesis 30, 22, 24. Sua história mostra que a poligamia causa problemas na família e destaca a sabedoria do padrão divino para o casamento, onde cada homem deve ter apenas uma esposa. Leia Mateus 19, 4, 6. Raabe. Raabe era uma prostituta de Jericó, uma cidade cananeia que escolheu adorar a Deus. Raabe escondeu 2 espiões israelitas enviados para observar Jericó. Ela fez isso porque havia escutado sobre o poder do Deus de Israel que libertara o povo do Egito e o protegera contra os amorreus. Raabe auxiliou os espiões e pediu que sua vida e a de sua família fossem poupadas quando Jericó fosse destruída. Eles concordaram sob as condições de que ela guardasse segredo, mantivesse sua família dentro de casa durante o ataque e amarrasse uma corda vermelha na janela para identificar sua casa. Raabe seguiu as instruções. E assim, ela e sua família foram salvos quando Jericó foi destruída. Mais tarde, Raabe se casou com um israelita e tornou-se parte da linhagem de Davi e de Jesus. Leia Josué 2, 1, 24. O que podemos aprender com Raabe? A Bíblia exalta Raabe como um exemplo de fé. Veja Hebreus 11, 30, 31. Sua história demonstra que Deus é perdoador e imparcial, abençoando todos os que confiam nele, independentemente de sua origem ou passado. Miriam. Miriam era irmã de Moisés e Arão, e foi a primeira mulher na Bíblia a ser chamada de profetisa. Como profetisa, Miriam transmitia as mensagens de Deus ao povo. Ela ocupava uma posição de destaque em Israel, depois que Deus destruiu o exército egípcio. No Mar Vermelho, ela liderou o cântico de vitória junto com os homens. Leia Êxodo 15, 1, 20, 21. Em certo momento, porém, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, provavelmente por orgulho. Deus ouviu suas palavras e os repreendeu. Veja Números 12, 1, 9. Miriam foi então acometida de lepra, possivelmente por ter iniciado a crítica. Moisés orou por ela, e Deus a curou. Após 7 dias de isolamento, ela pôde retornar ao acampamento de Israel. Leia Números 12, 10, 15. A Bíblia sugere que Miriam aceitou a correção, pois mais tarde Deus mencionou o papel especial dela ao guiar os israelitas. Eu enviei à sua frente Moisés, Arão e Miriam. O que podemos aprender com Miriam? A experiência de Miriam nos ensina que Deus se importa com o que seus servos falam uns dos outros. Ela nos mostra a importância de resistir ao orgulho e ao ciúme que podem nos levar a falar de maneira que prejudique a reputação dos outros.
Marta. Marta era irmã de Maria e Lázaro, e os três viviam em Betânia, próximo a Jerusalém. Marta era amiga de Jesus, e a Bíblia menciona que Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Veja João 11:5. Ela era muito hospitaleira e, durante uma visita de Jesus, ocupou-se com os afazeres da casa, enquanto Maria preferiu ouvir os ensinamentos de Jesus. Marta então reclamou que Maria não a ajudava, e Jesus gentilmente a orientou a priorizar o que era mais importante. Leia Lucas 10:38-42. Quando Lázaro adoeceu, Marta e Maria pediram que Jesus viesse ajudá-los, confiantes de que ele poderia curá-lo. Leia João 11:3-21. Contudo, Lázaro morreu antes da chegada de Jesus. A conversa de Marta com Jesus revelou sua fé na promessa da ressurreição e sua confiança de que Jesus poderia trazer seu irmão de volta à vida. O que podemos aprender com Marta? Marta exemplifica hospitalidade e humildade ao aceitar conselhos. Ela expressava seus sentimentos e sua fé de maneira sincera. Maria, mãe de Jesus. Maria era uma jovem judia que, apesar de virgem, tornou-se mãe de Jesus por meio de um milagre, sendo escolhida para dar à luz o Filho de Deus. Maria aceitou com humildade e disposição o propósito de Deus para ela. Noiva de José, recebeu a visita de um anjo que anunciou que ela ficaria grávida e daria à luz o Messias tão esperado. Leia Lucas 1:26-33. Maria aceitou essa missão com alegria e fé. Após o nascimento de Jesus, Maria e José tiveram outros filhos, incluindo 4 filhos, e pelo menos 2 filhas, confirmando que ela não permaneceu virgem. Veja Mateus 13:55-56. Mesmo com seu papel único, Maria não buscou destaque nem tratamento especial tanto durante o ministério de Jesus, quanto depois, no surgimento da congregação cristã. O que podemos aprender com Maria? Maria é um exemplo de fé e humildade, aceitando com disposição uma grande responsabilidade. Seu profundo conhecimento das Escrituras é evidente, pois em suas palavras registradas, em Lucas 1:46-55, ela faz cerca de 20 referências a passagens bíblicas. Maria, irmã de Marta e Lázaro. Maria era irmã de Lázaro e Marta, e ela e seus irmãos tinham uma amizade próxima com Jesus. Maria demonstrou profundo respeito e valorização por Jesus como Filho de Deus. Quando seu irmão Lázaro morreu, Maria expressou fé ao afirmar que Jesus poderia tê-lo curado e estava presente quando Jesus o ressuscitou. Em um momento, sua irmã Marta a criticou por priorizar ouvir os ensinamentos de Jesus em vez de ajudá-la com as tarefas da casa. Jesus, porém, elogiou Maria por dar prioridade às questões espirituais. Leia Lucas 10:38-42. Em outra ocasião, Maria mostrou hospitalidade e devoção a Jesus ao derramar sobre ele um óleo perfumado muito caro, ungindo sua cabeça e pés. Alguns presentes a criticaram pelo desperdício, mas Jesus afirmou que sua ação seria lembrada sempre que proclamassem as boas novas. Veja em Mateus 26:6-13. O que podemos aprender com Maria? Maria nos ensina sobre a importância de uma fé forte e de colocar a adoração a Deus em primeiro lugar. Ela honrou Jesus humildemente, mesmo a um custo elevado, demonstrando que os valores espirituais têm prioridade sobre os materiais. Jezabel. Jezabel era esposa de Acabe, rei de Israel. Não fazia parte do povo de Israel e adorava Baal, um deus cananeu, em vez de Deus. Como rainha, Jezabel era autoritária e usava de crueldade e violência. Ela incentivou a adoração de Baal, que envolvia práticas imorais e buscava eliminar a adoração ao Deus verdadeiro. Leia 1 Reis 18:4.
Para alcançar seus objetivos, Jezabel recorria a mentiras e até mesmo ao assassinato. Conforme a profecia de Deus, Jezabel teve uma morte trágica e não recebeu um enterro digno. Leia 2 de Reis 9:10. O que podemos aprender com Jezabel? Ela serve como um exemplo de falta de princípios e respeito pela autoridade. Sua disposição para fazer qualquer coisa para alcançar seus desejos fez de seu nome um símbolo de descaramento, imoralidade e rebeldia. Jael. Jael era esposa de Éber, um homem que não fazia parte do povo de Israel. Ela demonstrou coragem ao apoiar o povo de Deus em um momento crucial. Após Sísera, comandante do exército cananeu, ser derrotado em batalha contra Israel, ele fugiu em busca de refúgio e chegou ao acampamento de Jael. Ela o acolheu em sua tenda, oferecendo um lugar para ele descansar. Enquanto Sísera dormia, Jael o matou, livrando Israel de um de seus maiores inimigos. Leia Juízes 4:17-21. Com essa ação, Jael cumpriu a profecia que Débora havia declarado. Será nas mãos de uma mulher que Deus entregará Sísera. Veja Juízes 4:9. Por sua bravura, ela foi elogiada como a mais abençoada das mulheres. O que podemos aprender com Jael? Jael é um exemplo de coragem e iniciativa. Sua história mostra que Deus pode direcionar as circunstâncias para cumprir suas promessas e profecias. Eva foi a primeira mulher criada e é a primeira mencionada na Bíblia. Eva desobedeceu a uma instrução direta de Deus. Assim como Adão, seu marido, ela era perfeita, possuía liberdade de escolha e a capacidade de refletir as qualidades divinas, como amor e sabedoria. Leia Gênesis 1:27. Apesar de saber que Deus havia advertido Adão de que comer do fruto de uma determinada árvore resultaria em morte, Eva foi enganada por Satanás, que a persuadiu de que não morreria. Ele a fez acreditar que desobedecer a Deus traria uma vida melhor. Assim, Eva comeu o fruto e, em seguida, convenceu seu marido a fazer o mesmo. Leia Gênesis 3:1-6 e 1 Timóteo 2:14. O que podemos aprender com Eva? Eva serve como um alerta sobre os perigos de cultivar pensamentos errados. Embora Deus tivesse dado uma ordem clara, Eva permitiu que seu desejo por algo que não lhe pertencia a levasse à desobediência. Leia Gênesis 3:6. Ester. Ela era uma mulher judia que se tornou rainha ao ser escolhida pelo rei persa Assuero. Ester usou sua posição de rainha para salvar seu povo do extermínio. Ela descobriu que havia um decreto real marcando um dia específico para a aniquilação de todos os judeus no Império Persa. Um plano cruel, idealizado por Amã, o primeiro-ministro. Com o apoio de seu primo Mordecai, Ester revelou o plano ao rei Assuero, arriscando a própria vida para interceder por seu povo. Leia Ester 4:10-16. Em resposta, o rei autorizou Ester e Mordecai a emitir um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem, o que resultou em uma vitória sobre seus inimigos. O que podemos aprender com Ester? Ester é um exemplo de coragem, humildade e modéstia. Leia Salmo 31:24 e Filipenses 2:3. Apesar de sua beleza e posição de influência, ela buscou conselhos e apoio. Ester abordou o rei com coragem, mas também com respeito e sabedoria. E mesmo sob ameaça, ela não escondeu sua identidade judaica e se uniu ao seu povo. Dalila. Ela era uma mulher por quem Sansão, o juiz israelita, se apaixonou. Leia Juízes 16:4-5. Dalila aceitou dinheiro dos líderes filisteus para atrair Sansão. Deus estava usando Sansão para libertar os israelitas do domínio filisteu, e a enorme força que ele possuía, concedida por Deus, impedia os filisteus de derrotá-lo.
Veja Juízes 13:5. Sem conseguir vencê-lo, os líderes filisteus recorreram a Dalila em busca de ajuda. Eles a subornaram para descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila aceitou o dinheiro e, após várias tentativas, conseguiu que Sansão revelasse a fonte de sua força. Veja Juízes 16:15-17. Ela então contou o segredo aos filisteus, permitindo que eles derrotassem e capturassem Sansão. Leia Juízes 16:18-21. O que podemos aprender com Dalila? Dalila serve como um mau exemplo de deslealdade e egoísmo. Movida pela ganância, ela traiu e enganou alguém que era servo de Deus. Ana era esposa de Eucana e mãe de Samuel, que veio a se tornar um profeta muito conhecido no antigo Israel. Leia 1 Samuel 1, 2 e 4, 7. Ana enfrentava a tristeza de não poder ter filhos e buscava consolo em Deus. Eucana tinha outra esposa, Penina, que tinha filhos e constantemente provocava Ana de forma cruel por sua infertilidade. Em meio a essa dor, Ana orava a Deus com fervor, pedindo um filho. Ela fez um voto a Deus, prometendo que se ele lhe concedesse um filho, ela o dedicaria ao serviço de Deus no tabernáculo, um local de adoração usado pelo povo de Israel. Veja 1 Samuel 1:11. Deus ouviu sua oração, e Ana deu à luz um filho, Samuel. Fiel à sua promessa, ela levou Samuel para servir no tabernáculo, ainda em tenra idade. Todos os anos, Ana fazia uma túnica sem mangas para ele. Deus abençoou Ana com mais 3 filhos e 2 filhas. O que podemos aprender com Ana? As orações sinceras de Ana a fortaleceram em momentos difíceis. Sua oração de agradecimento, registrada em 1 Samuel 2:10, reflete a profunda fé que ela tinha em Deus. A mulher de Ló. Embora seu nome não seja mencionado na Bíblia, sabemos que ela era casada com Ló e tinha 2 filhas. Ela morava com sua família na cidade de Sodoma. Leia Gênesis 19:1-15. A mulher de Ló desobedeceu a uma ordem direta de Deus. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e as cidades vizinhas devido à grande imoralidade que havia ali, ele enviou 2 anjos para resgatar Ló e sua família, a fim de levá-los a um lugar seguro. Deus se importava com Ló, que era justo, e desejava proteger a ele e sua família. Veja em Gênesis 18:20 e também no capítulo 19, 12, 13. Os anjos orientaram Ló e sua família a fugir sem olhar para trás, sob pena de perderem a vida. Leia Gênesis 19:17. No entanto, a mulher de Ló olhou para trás e, como consequência, foi transformada em uma coluna de sal. O que podemos aprender com a mulher de Ló? A história dela nos alerta sobre o perigo de valorizar as coisas materiais ao ponto de desobedecer a Deus. Jesus citou seu exemplo como um aviso, dizendo: lembrem-se da mulher de Ló. Leia Lucas 17:32. A jovem Sulamita. Ela era uma bela camponesa que protagoniza o livro bíblico Cântico de Salomão. Seu nome não é mencionado na Bíblia. A Sulamita permaneceu fiel ao jovem pastor que amava. Leia Cântico de Salomão 2:16. Sua beleza chamou a atenção do rei Salomão, que tentou conquistá-la. Veja Cântico de Salomão 7:6. Apesar de ser incentivada por outros a escolher Salomão, ela se recusou e manteve sua lealdade ao pastor humilde que amava. Leia Cântico de Salomão 3:5, também o capítulo 7:10 e o 8:6. O que podemos aprender com a jovem Sulamita? Ela demonstrava modéstia, mesmo sendo muito bonita e atraindo a atenção de muitos. Ela não permitiu que seus sentimentos fossem influenciados pela pressão de outros ou pela chance de riqueza e fama. A Sulamita manteve suas emoções sob controle e permaneceu moralmente íntegra.
Abigail. Ela era esposa de Nabal, um homem rico e arrogante. No entanto, Abigail se destacava por sua sensatez, humildade e beleza, tanto física quanto espiritual. Veja 1 Samuel 25:3. Demonstrando sabedoria e discernimento, Abigail evitou uma tragédia iminente. Ela vivia com Nabal, na região onde Davi estava se escondendo antes de se tornar rei de Israel. Durante esse período, Davi e seus homens protegiam os rebanhos de Nabal. Porém, quando Davi enviou mensageiros para pedir ajuda com alimentos, Nabal os desprezou e se recusou a ajudar. Furioso, Davi decidiu que iria matar Nabal e todos os homens de sua casa. Ao saber do ocorrido, Abigail agiu rapidamente. Ela preparou alimentos e enviou seus servos para entregá-los a Davi e seus homens. Depois, ela mesma foi até Davi, implorando por misericórdia. Veja em 1 Samuel 25:14-19 e também do 24 ao 31. Davi reconheceu a humildade e sabedoria de Abigail, percebendo que Deus a usara para evitar uma tragédia. Veja 1 Samuel 25:32-33. Pouco tempo depois, Nabal faleceu e Davi se casou com Abigail. O que podemos aprender com Abigail? Apesar de sua riqueza e beleza, Abigail mantinha uma visão equilibrada sobre si mesma. Para promover a paz, ela se dispôs a se desculpar por algo que não foi sua culpa. Abigail resolveu uma situação perigosa com calma, coragem, tato e sabedoria. Jael. Jael era esposa de Heber, um homem que não fazia parte do povo de Israel. Ela demonstrou coragem ao apoiar o povo de Deus em um momento crucial. Após Sísera, comandante do exército cananeu, ser derrotado em batalha contra Israel, ele fugiu em busca de refúgio e chegou ao acampamento de Jael. Ela o acolheu em sua tenda, oferecendo um lugar para ele descansar. Enquanto Sísera dormia, Jael o matou, livrando Israel de um de seus maiores inimigos. Leia Juízes 4:17 e 21. Com essa ação, Jael cumpriu a profecia que Débora havia declarado. Será nas mãos de uma mulher que Jeová entregará Sísera. Veja Juízes 4:9. Por sua bravura, ela foi elogiada como a mais abençoada das mulheres. O que podemos aprender com Jael? Jael é um exemplo de coragem e iniciativa. Sua história mostra que Deus pode direcionar as circunstâncias para cumprir suas promessas e profecias. Débora. Débora era uma profetisa escolhida por Deus para revelar sua vontade ao povo em questões importantes. Ela também atuava como juíza, ajudando a resolver conflitos entre os israelitas. Leia Juízes 4:4-5. Débora demonstrou grande coragem ao apoiar o povo de Deus. Seguindo as instruções de Deus, ela chamou Baraque para liderar o exército de Israel numa batalha contra os cananeus. Quando Baraque pediu que Débora o acompanhasse na guerra, ela não hesitou e prontamente aceitou o desafio. Leia Juízes 4:8-9. Após a vitória concedida por Deus aos israelitas, Débora compôs, junto com Baraque, um cântico em celebração ao que havia ocorrido. Nesse cântico, ela também elogia Jael, outra mulher valente que ajudou a derrotar os cananeus. Leia Juízes, capítulo 5. O que podemos aprender com Débora? Débora foi uma mulher corajosa e disposta a se sacrificar pelos outros. Ela incentivou as pessoas a obedecer a Deus e, ao ver sua obediência, não hesitou em elogiá-las pelo que fizeram. Leia. Leia foi a primeira esposa de Jacó. Ela era a irmã mais velha de Raquel, que também se tornou esposa de Jacó. Leia Gênesis 29, 20 e 29. Ela foi mãe de 6 filhos de Jacó, tornando-se uma das matriarcas de Israel. Leia Rute 4:11. Embora Jacó tivesse inicialmente desejado casar-se com Raquel, seu pai, Labão, enganou Jacó e deu Leia como esposa. Ao descobrir, Jacó confrontou Labão, que explicou que a filha mais velha devia casar-se primeiro. Após uma semana, Jacó também se casou com Raquel. Veja Gênesis
29, 26, 28. Jacó amava mais Raquel do que Leia, o que fazia Leia sentir ciúmes e competir pela atenção e carinho do marido. Deus percebeu o sofrimento de Leia e a abençoou com 6 filhos e uma filha, demonstrando cuidado e compaixão por ela. O que podemos aprender com Leia? Leia confiava em Deus e recorria a Ele em oração. Apesar das dificuldades em sua família, ela reconhecia as bênçãos de Deus e era grata por elas. Veja Gênesis 29, 32, 35. Sua história ilustra as dificuldades da poligamia, prática que Deus tolerou por um tempo, mas que não era seu ideal. O padrão de Deus para o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Veja Mateus 19, 4, 6. A Bíblia menciona muitas mulheres notáveis, cada uma com uma história que traz lições valiosas para a nossa vida. Romanos 15, 4 nos lembra que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Assim, ao conhecermos essas histórias, aprendemos com os bons exemplos e somos alertados sobre o que evitar. Algumas dessas mulheres são modelos de fé, coragem e amor a Deus, como Ruth, Esther e Maria. Outras nos mostram o perigo de atitudes que nos afastam dos valores divinos. Em 1 Coríntios 10, 11 e Hebreus 6, 12, somos incentivados a aprender tanto com os acertos quanto com os erros dos que vieram antes de nós. Que possamos aplicar essas lições em nossa vida diária, seguindo os bons exemplos e nos mantendo firmes na fé. Afinal, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos guiar e nos preparar para uma vida plena e significativa. Continue a leitura e a reflexão na Palavra de Deus e descubra o que essas histórias podem ensinar para a sua própria vida. Encerramos com a leitura dos versículos de 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o servo de Deus seja plenamente capacitado para toda boa obra.